muito bom dia! Fim da novela Danilo e sem acerto com o Palmeiras. O camisa 8 do Botafogo entrou em campo no segundo tempo do empate, sem gols com o Vitória e completou 13 partidas pelo Glorioso no Brasileirão. O fato gerou provocação dos cariocas, declaração do volante, afirmando que não quer se transferir para o futebol russo. E uma nota de Leila Pereira, dizendo que no futuro ele ainda vai vestir novamente a camisa alviverde pelo... Do jogo que vocês, jornalistas, vou dizer vocês porque é todo mundo, não têm respeitado o Botafogo, não têm respeitado o Danilo, não têm respeitado o futebol brasileiro. E porquê é que eu digo isto? O Danilo jogou, por questões regulamentares, já não pode ser transferido no ano 26 para mais nenhuma equipa brasileira. E eu chego aqui, você ainda me está a perguntar se o torcedor do Botafoguense pode estar descansado com o Danilo ou não. Eu acho que o torcedor do Botafoguense não está descansado com a imprensa, porque vocês vão continuar a falar deste assunto. Chega mais família alviverde. Danilo não vai para o Palmeiras, infelizmente. Botafogo recusou a proposta e colocou o jogador contra o Vitória, atuando pelo 13º jogo, vestindo a camisa alvinegra. Assim, o Palmeiras não consegue mais contratá-lo ou contratar e colocar o jogador para atuar no Brasileirão. Os créditos para jogo aberto. Vamos reagir aqui agora a Ronaldão, Cicinho e Dracena, falando tudo sobre essa contratação que melou. Se você é novo, convido que se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. Dito isso, vamos para o vídeo. Para você, aquele bom dia bem especial. Tivemos ainda jogo atrasado do Brasileirão. 0-0, sem muita emoção para Botafogo e Vitória. Porém, Danilo não vai para o Palmeiras. Fica no Botafogo. A princípio, não sabemos, hein? E aí, Edu? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O Botafogo tinha e tem o direito de achar que vai vender ou não vai. O Palmeiras fez a parte dele, foi lá, fez uma proposta concreta para o Danilo. Acabou não aceitando, o Botafogo faz parte, né? Tomara que o Danilo possa seguir, jogar bem, porque é um menino muito bacana, muito bom também. E o futuro a Deus pertence. Quem sabe em dezembro, janeiro podemos conversar. E o mais importante é que temos plata, temos dinheiro para comprar, não os outros que devem aí. Não é só plata não, menino. Mamãe Leila não se deu por vencida. Tá sonhando ainda com essa contratação, apenas adiou os planos. Quero atenção, foi a entrada do Danilo no segundo tempo, acabando com o sonho palmeirense em contar com o jogador da seleção brasileira e do Botafogo ainda. Jogo atrasado da quarta rodada, mas simbolicamente, o último do primeiro turno para Botafogo e Vitória no estádio Newton Santos. Os donos da casa começaram melhor à noite, só que apesar de dominar as ações do primeiro tempo, foi de longa distância que começaram a levar perigo. Arthur Cabral procurou o ângulo, enquanto Matheus Martins... Lucas Arcanjo fechou o canto para fazer a defesa. Resposta do Vitória. O Olerson mostrou o cartão de visitas na noite de estreia. Na volta do intervalo, uma pancada de Montoro na trave, com menos de 1 minuto. Lucas Arcanjo, que já fazia um bom jogo, precisou trabalhar ainda mais na etapa final. Na cabeçada de Arthur Cabral, Arcanjo fez milagre. Daí pra frente, o Botafogo só levou perigo uma última vez, com o Lucas Emanuel de cabeça. Fim de jogo, 0-0. Pelo desempenho e as chances criadas, o empate tem sabor amargo pro Botafogo, mesmo subindo 3 posições e assumindo o 9º lugar na tabela. Já o Vitória, com a noite, aconteceu aos 20 do segundo tempo, quando Danilo entrou em campo, completando 13 jogos pelo Botafogo no Brasileirão. A partir de agora, o volante não pode defender outra equipe esse ano na competição. Eu todos os dias recebo links ou páginas ou o que lhe quiserem chamar, ou notícias, não é todos os dias, é a toda a hora, por causa do Danilo. O Danilo jogou, por questões regulamentares, já não pode ser transferido no ano 26 para mais nenhuma equipa brasileira. E eu chego aqui, você ainda me está a perguntar se o torcedor do Botafoguense pode estar descansado com o Danilo ou não. Eu acho que o torcedor do Botafoguense não está descansado com a imprensa, porque vocês vão continuar a falar deste assunto que a mim causa-me estranheza, sinceramente. Um atleta que nós tivemos na Copa do Mundo
a representar a nossa seleção, ter sido tratado assim. O Danilo estava disponível, foi relacionado, entrou no jogo. Porquê é que não jogou de início? Não tinha condição física para. O Botafogo usou as redes sociais para ironizar o Palmeiras no momento da substituição. E Leila Pereira respondeu. A presidente da equipe paulista assumiu que tinha interesse no jogador, mas que o Botafogo não quis negociá-lo. Desejou sorte a Danilo e se mostrou confiante que no futuro vai contar com o retorno do atleta ao Palmeiras. Ainda em uma postagem no perfil particular, o jogador se manifestou dizendo ter respeitado o desejo do Botafogo em não vendê-lo ao Palmeiras, mas que agora espera ser também respeitado e não ser negociado com o futebol russo. Sabe o que é bacana dessa história? É que todo mundo deu o recado em alto e bom som. O Palmeiras diz que não desiste, vai esperar, sabe-se lá até quando, numa próxima janela. Ele disse, ok, tô feliz, é o Botafogo, é minha casa, mas não vou pro futebol russo. O Botafogo deixa de ganhar dinheiro, mas mantém um ativo valioso, um jogador que tá muito bem na temporada, começou o ano em alta, foi para a seleção brasileira e pode ser um diferencial ao longo desse segundo semestre, Romulo. E eu acho que prevaleceu também a vontade do jogador aí. Falou muito do jogador, porque ele falou, ó, eu quero ir pro Palmeiras. Vocês querem me vender lá pro time da Rússia. Então vou fazer o seguinte, nem lá e nem cá. Aumenta meu salário aí, me dá um cascaio que eu fico aqui, depois a gente resolve isso aí. Porque tá com a cara do jogador. Porque ele bateu na seleção brasileira, tá jogando muita bola, não quis mudar de áreas e ele fez o bem pra ele. Porque ele tá bem instalado lá, tá jogando o fino da bola no Botafogo, tá em casa. Eu acho que prevaleceu a vontade dele, Rê. E o Franklin poderia ter acionado o Danilo antes, né, Cicinho? Eu acho que demorou até o jogo moroso, o Vitória teve chances, o Botafogo também, e ele nem teve muito tempo para fazer a diferença. Exatamente, mas aí também entra a questão do cuidado com o Danilo, né? Porque o Danilo ele não só é o principal jogador do Botafogo, mas é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Até então, antes da parada da Copa do Mundo, é o que vinha demonstrando e o que levou para a Copa do Mundo. Renato, mas nessa questão, nessa história aí, como ex-atleta, eu quero ressaltar, assim, a gente já viu muitos jogadores mal assessorados, então tem que parabenizar a assessoria que o Danilo tem, quem está gerindo a carreira dele, porque é um momento difícil, quando você olha para o Palmeiras, é muito difícil você falar não, ainda mais ele conhecendo, não era algo que ele ia ter que chegar... Não, foi o Botafogo. Falou. Não, então, é muito difícil o cara falar não. E agora, para a Rússia, geralmente os empresários, eles pensam muito em dinheiro. Nós já vimos jogadores tendo sua carreira destruída por conta dessa ganância. E o Danilo não. Independente do momento do Botafogo, ele entende também, juntamente com a diretoria do Botafogo, com o staff dele ali, que o melhor foi permanecer por mais alguns meses. Então, assim, ó, parabéns ao Danilo, parabéns à assessoria do Danilo e parabéns ao Palmeiras e também o Botafogo, que conduziu muito bem essa história. E aquele sonho de contar com o Danilo, que seria um titular no Palmeiras ao lado do Andréas Pereira e do Marlon Freitas, ficou adiado, segundo a presidente Leila. Ia ficar no banco, né? Tô brincando. Tô brincando. Vai nessa, tô brincando. Não, o Danilo ia ser uma peça importantíssima, claro, vindo pro Palmeiras, ia ajudar muito, mas também, eu acho que, como o Cicinho falou, acho que foi conduzido de uma forma profissional. O clube tinha interesse, fez uma proposta e outro clube tem todo o direito de recusar. Então, faz parte isso aí. É claro que o Palmeiras gostaria muito de contar com esse jogador, porque ia fazer realmente a diferença. Mas eu torço muito para que o Danilo possa jogar bem, porque é um menino bacana, sabe? Ele é um cara diferencial da equipe do Botafogo. Tecnicamente, ele vai... com certeza ajudar a equipe do Botafogo a brigar por coisas maiores dentro do campeonato também. E o Palmeiras vai seguir a vida dele, claro, com o elenco que tem. Ali dentro do elenco o Abel vai ter que saber fazer algumas coisas diferentes, né? Não tendo o Danilo. Até porque, como você falou, Renata, tem Marlon Freitas, Andréas Pereira, tem Maurício, tem outros jogadores. Não é choro, não. É choro. O importante de tudo... Leila chorou também, vocês estão tudo chorando. O importante de tudo é elenco e o Palmeiras tem dinheiro de ir lá e pagar. Não tem que ficar devendo transfer. Você viu aí? Se você quiser emprestar, a gente pode até emprestar. Agora você pagando um jurozinho pra pagar o transfer ban. Se quiser, a gente pega esse dinheiro e te empresta aí pra pagar o transfer ban. O transfer ban mundial, você tá sabendo, o seu transfer ban. Agora, só pra arrematar e concluir essa história, eu fiquei observando essa negociação e achei estranho que o Flamengo não teve interesse direto no Danilo e fiquei pensando,
Já que o Palmeiras levou Marlon Freitas, Barbosa, o Botafogo, até por uma questão de honra, não ia deixar mais outro jogador importante ir pro clube paulista e mudar de ares. E eu fiquei pensando, e o Flamengo ficou só olhando isso. Eu acho que o Botafogo preferiria vender pro Flamengo do que pro Palmeiras. Será? Olha, vou falar uma coisa, do jeito que a rivalidade entre Leila, Textor, o que aconteceu, levando jogadores como Marlon Freitas e Barbosa e levar também o Danilo, eu acho que seria ruim pro Botafogo. Abriram mão de dinheiro pela honra e pelo orgulho. E ainda mais a cobrança da torcida ia ser bem grande, né, em cima da diretoria, vender mais um jogador importante, como foi, né, o Barbosa e o Marlon Freitas, entendeu? Agora, eu acho que foi mais aquilo, como você falou, foi aquela coisa do coração. Foi pro Palmeiras não vou vender e pra nenhum time. Se quiser, vai lá pra Rússia ou pra Europa, qualquer que for. Aqui no Brasil, podemos até perder dinheiro, porque eles estão rasgando dinheiro, viu? Aqui no Brasil, só Flamengo, Palmeiras e talvez o Cruzeiro pra comprar o Danilo, não é? O Corinthians não? Não, Corinthians não. É isso, família Alviverde. Edu Dracena revoltado com a não contratação de Danilo. Botafogo que resolveu escalar o jogador, atuando pelo seu 13º jogo no Brasileirão. E Leila Pereira deu a declaração de que tem esperança sim, e que no próximo ano, ou no final desse ano, o Palmeiras contrate o jogador. Até porque é de desejo pessoal do atleta atuar no Palmeiras. Ele não queria ficar no Botafogo, isso é nítido. Ele respeitou a decisão, porque ele tem contrato, precisa cumprir o contrato. Ele tinha que obedecer a ordem de jogar. Então, ele foi e atuou. E ele deu essa declaração lá do GE, ele disse que, assim como ele respeitou a decisão do Botafogo, não é o que ele queria, de não vender para nenhum time do Brasil, ele também espera que o Botafogo respeite a decisão dele de não ir para o Zenit, na Rússia. Ele deseja ir para a Europa se ele for realmente negociado. Coragem, muita coragem do Botafogo aí ter esse punhão de dizer não vou vender para nenhum time do Brasil. O nome dele estava vinculado muito mais forte no Palmeiras do que no Flamengo, mas ambos os clubes achavam interessante sim contratar o jogador, mas estava mais tendenciado mesmo para o Palmeiras, até porque ele se identifica com o clube, já jogou no Palmeiras, foi revelado pelo Palmeiras, por Luxemburgo. Então, estava tendenciado ele para o Palmeiras, mas o Botafogo falou, não, falta de respeito, já está fazendo um mini Botafogo no Palmeiras, né? Segundo o treinador aí, e Renata Fã, que levou Marlon Freitas, Barbosa, Carlos Miguel, que saiu do Botafogo, mas o Palmeiras foi lá e contratou, não iriam aceitar Danilo no Palmeiras. Enfim, o que vocês acham sobre essa recusa de Danilo pelo Botafogo na chegada dele no Palmeiras? Comente, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Verdão. O Palmeiras que vai enfrentar o Atlético Mineiro na Nubank Park nesse final de semana. Comente também qual é o seu palpite para esse jogo. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço.